Bom dia a todas. É uma alegria estar aqui com vocês hoje no nosso segundo encontro virtual. E, na verdade, essa aula também será gravada e depois disponibilizada. Então, eu quero agradecer pela vida de cada uma de vocês, agradecer por estarmos aqui juntas, mesmo que de forma remota, podendo compartilhar a palavra do Senhor e concluir esse estudo da carta de Paulo aos Colossenses, hoje com o capítulo 4. Então, eu vou orar. Se você ainda não está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia para estar acompanhando. Oremos, então. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua presença, pelo teu cuidado. Obrigada, Deus, por esse domingo, por essa manhã de domingo. Obrigada, meu Deus, por nos dar o prazer da tua presença e de estarmos em comunhão, mesmo que de forma virtual. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas ferramentas que o Senhor tem disponibilizado, dado inteligência ao homem para criar. Nós te agradecemos, ó Deus. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. A ti toda a honra e glória, que o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra, que possamos assim aprender e praticar aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Abram aí suas Bíblias, Colossenses capítulo 4. Nós vamos lendo e vamos compartilhando. E nós vamos começar, na verdade, no versículo 2, porque o versículo 1 a gente estudou no domingo passado, porque era a conclusão do pensamento dele a respeito dos deveres dos servos e dos senhores. Então, hoje nós vamos aqui no capítulo 4, mas no versículo 2. Do 2 ao 6, fala sobre a oração e a prudência. Então, vamos ler aqui, acompanhe na sua Bíblia, Colossenses capítulo 4, versículos 2 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra entendimento, porta-palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, olha só, a palavra de Deus trazendo aqui alguns conselhos práticos para nós. Então, nós vemos o primeiro ponto aqui, Paulo falando sobre a oração por si mesmo. Então, nós devemos orar por nós mesmos. Às vezes nós temos tantos pedidos, tantas necessidades em relação a outras pessoas, que nós acabamos esquecendo de orar por nós mesmos. Mas o texto começa dizendo: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ou seja, devemos orar por nós e orar para que e também vigiarmos. Então, perseverar em oração e também vigiarmos. E Jesus também deixou esse ensinamento para nós. Vamos ver lá em Mateus. Volta um pouquinho, Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Os versículos 45 e 46. Momento aqui é muito importante. Vamos ler então.
Irmãs, me desculpe, não é o 22, é o 26. Mateus, capítulo 26. 26, desculpa, aí tá 22, depois eu vou corrigir. É Mateus 26, os versículos 45 e 46. Diz assim a palavra de Deus: Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então Jesus aqui se voltou para os seus discípulos, né, dizendo: olha, vocês ainda estão dormindo, ainda estão repousando, sendo que Jesus tinha pedido para que eles orassem. Olha o versículo 41, versículo 41 desse mesmo capítulo 26. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui Jesus deixou essa exortação, esse aconselhamento para nós que nós estivéssemos sempre em oração, vigiando, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a nossa carne é fraca. E quantas vezes a nossa carne tem vencido nessa batalha diária? Então, a importância de orar por si mesmo, Paulo fala sobre isso lá em Colossenses 4:2. E depois, e eu quero deixar aqui essa citação, é uma citação dessa pessoa falando sobre a oração. Aqui diz assim: seu amor quer o melhor para nós. Sua sabedoria sabe o que é melhor para nós. Seu poder obtém o melhor para nós. Então, nós muitas vezes na nossa vida de oração, nós temos muitos motivos e muitas vezes nossa oração não é respondida de pronto. Então, nós devemos continuar orando e esperando no Senhor, porque Ele quer o melhor para nós. A sua sabedoria sabe o que é melhor para nós e o seu poder obtém o melhor para nós. Isso é soberania de Deus. Então, nós devemos aguardar no Senhor. Não é fácil. Quantas vezes nós temos necessidades e passamos por desafios, mas o Senhor está aqui nos convocando, nos chamando para que a gente continue orando, mesmo por aqueles pedidos que ainda não foram respondidos, aquelas necessidades que ainda persistem, mas que nós possamos continuar esperando no Senhor e orando, e assim nós poderemos obter essa paz do Senhor no nosso coração, mesmo diante daquela necessidade que ainda não foi atendida. E depois ele fala sobre orar pelos outros. No versículo 3, ele diz: suplicai ao mesmo tempo, né? Também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Então, esse é um motivo muito nobre pelo qual nós devemos orar. Orar pelos outros, orar pelas portas abertas para o Evangelho, orar para que Cristo seja pregado, né? Naquela época, então Paulo tinha essa missão de levar Cristo para os gentios. Quando aqui diz que a fim de falarmos do mistério de Cristo, é esse. O mistério de Cristo é a palavra de Deus, o Evangelho de Deus chegando aos gentios. Porque eles, né, já sabiam que tinha ali os judeus como um povo escolhido de Deus, mas agora o mistério de Cristo seria revelado para todos, para os gentios. E hoje nós também temos essa missão de orar para que o evangelho chegue e de aproveitar as oportunidades, como nós vemos aqui no versículo seguinte, né? Diz aqui no versículo 5, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Então, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Vamos ler esse texto em 1 Coríntios,
Volta um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 22. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 22. Vamos ver aqui Paulo como ele se portou com os que eram de fora. 1 Coríntios 9, capítulo 22. Ele diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, Paulo está nos falando aqui sobre aproveitar as oportunidades e os meios. Como fazendo isso? Então, nos colocando ali à disposição das pessoas e estando ali próximo delas para, então, que o evangelho chegue. Como ele disse, fiz-me fraco para com os fracos, né? Então, muitas vezes, nós vemos pessoas falando com palavras assim, tão bonitas, tão requintadas, não é mesmo? E, às vezes, aquela pessoa não está entendendo nada do que está sendo falado. Então, nós precisamos falar de maneira, né, com sabedoria, com prudência, a fim de que aquela pessoa ela seja alcançada pela palavra. Então, se ela precisa de palavras mais simples, então que possamos usar palavras mais simples. E assim para alcançar, para salvar alguns de todos os modos e por todos os meios. E talvez a gente pense, mas agora nós estamos assim, né, todos em casa nesse tempo de pandemia, mas nós temos meios, nós temos a internet, nós temos as redes sociais e nós podemos usar. A palavra de Deus está dizendo aqui, aproveite as oportunidades. E quantas vezes nós usamos as nossas redes sociais para tantas coisas, para falarmos de nós mesmos, do que a gente pensa, do que está acontecendo na nossa vida, e estamos perdendo uma oportunidade de fazer o nome de Jesus Cristo conhecido, de fazer com que as pessoas se acheguem a Ele. Então, Paulo está falando sobre isso, aproveite as oportunidades. Ele falava lá com os colossenses, e eles estavam vivendo ali uma dificuldade por conta dos falsos mestres, dos falsos ensinos, mas Paulo está dizendo, olha, aproveitem as oportunidades, né? Então, para que por todos os meios possamos alcançar alguns. Então, que você também utilize os seus meios, né? Use o seu WhatsApp, use o seu Facebook, as redes sociais que você tenha, para poder alcançar alguns e fazer o nome de Jesus Cristo conhecido. E ele encerra essa primeira parte, falando que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, né? Para saberes como deveis responder a cada um. E os gregos, eles viam o sal como um emblema da inteligência. E os judeus tinham o sal como um simbolismo ali de amizade, de comunhão, né? Nós já ouvimos falar sobre isso, que era comum aos judeus que os amigos, né, aqueles que estivessem próximos, tinham que comer pelo menos 2 quilos de sal junto para estreitar essa amizade, essa comunhão. Então, quantas refeições, né, não teriam que fazer juntos? Então, olha, ele usa esses dois aspectos, tanto a inteligência quanto a comunhão, né, esse sentido de comunhão. Então, a nossa palavra precisa ser agradável, né, temperada com sal. E Jesus Cristo deixou um exemplo maravilhoso disso para nós. Vamos ler lá em João, no capítulo 8, versículo 11. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. É um texto bastante conhecido da mulher adúltera, né? Então, aqueles escribas e fariseus, né, pegaram essa mulher, né, que foi surpreendida em adultério, e então eles levam ela até, né, o meio de todas as pessoas lá e perto de Jesus e questionam Jesus sobre o que deveria ser feito, né, que pela lei ela deveria ser apedrejada. E aí no versículo 11, Jesus disse assim, Jesus responde com uma palavra agradável, temperada com sal. Ele diz assim,
ninguém, respondeu ela, né? Ninguém, Senhor. Então ele lhe respondeu, olha o que Jesus respondeu, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus ofereceu ali essa palavra agradável, porque ele falou o que estava acontecendo, mas ele respondeu com graça, dizendo para ela, nem eu tampouco te condeno, mas ele respondeu também com inteligência e com a verdade a respeito da vida dela. Ele disse, vai e não peques mais. Então, essa é uma palavra agradável, uma palavra temperada com sal. Por quê? Porque Jesus, ele respondeu com graça, dizendo que ele também não a condenaria, mas ele falou para ela, vai e não peques mais. Então, às vezes, nós caminhamos por esses dois extremos. Então, nós não podemos simplesmente ver uma pessoa que cometeu algo errado e não dizer que está errado, mas também nós precisamos agir com graça, com misericórdia, a vida dessa pessoa, assim como foi Jesus, né? Então ele usou ali a inteligência, ele falou a verdade a respeito do que estava acontecendo, né? E ele disse para ela, ele reconheceu que ela estava pecando e disse, vai e não peques mais, ou seja, ela estava pecando, então não deveria pecar mais. Mas ele também disse, nem eu tampouco te condeno. Então colocou sobre a vida dela a graça de Deus. E assim também nós devemos responder às pessoas, né? Não negar se estiverem cometendo algo, mas também oferecer a elas a misericórdia e a graça de Deus, que pode perdoar todos os pecados. É assim sobre a nossa vida e é assim também sobre a vida dos outros. Vamos continuar. Vimos aí os versículos do 2 até o 6, falando sobre a oração e a prudência. E aí depois, Paulo começa citando algumas pessoas. Vamos ler então o capítulo 4, nos versículos 7 a 9. Acompanhe aí na sua Bíblia, Colossenses 4, de 7 a 9. E diz assim a palavra de Deus. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, Paulo apresenta esses dois nomes, pessoas que estavam ali com ele, e interessante como ele fala sobre eles. Então, Tíquico foi o encarregado de levar essa carta, né, lá para os colossenses, de informar a situação de Paulo e alentar o coração dele. Né? Algumas versões trazem essa palavra, né, no versículo 8, alentar o vosso coração. E o que significa alentar? Significa animar, encorajar. Então, ele não ia simplesmente levar uma carta, entregar e ficar por isso mesmo, mas ele também tinha essa responsabilidade de animar aqueles irmãos e encorajar. E fazer isso mesmo dizendo que Paulo estava preso. Então, olha só, parece um paradoxo, né? Mas Paulo estava ali nessa situação de prisão, mas pedindo a Tíquico que dissesse para aqueles irmãos, para que eles ficassem calmos, tranquilos, encorajando eles a pregar o evangelho, a continuar essa missão, porque Paulo também tinha isso no coração. E Tíquico, ele não imaginava, né, os resultados de sua ação. Né? Será que ele imaginava que um dia, né, depois de tanto tempo, essa carta chegaria às nossas mãos, né? Chegaria ao mundo todo, né, onde a palavra de Deus é expandida, é disseminada. Com certeza ele não imaginava isso, mas ele fez essa ação e ele esteve ali com esses irmãos levando essa carta, encorajando. E isso pode ser na nossa vida também, irmãs. Quantas vezes nós fazemos algo ou né, nos propomos a servir na obra do Senhor, levar a palavra, e a gente não consegue imaginar os resultados da nossa ação, mas nem por isso nós devemos deixar de fazer.
Semana passada estava orando com uma irmã e ela comentou que ela estava discipulando, né, levando a palavra de Deus pelo WhatsApp ali, pelo grupo do WhatsApp, para uma família. E nessa família tinha muitas pessoas, mas e às vezes ela colocava ali aquela mensagem com tanto ânimo ali, né, para encorajar, e muitas vezes ela tinha ali apenas um retorno, né, ou duas pessoas que comentavam. E por um momento, né, ela até se entristeceu um pouco por conta disso. Mas aí orando, Deus pôde trazer para nós que muitas vezes a palavra de Deus ela é levada a uma pessoa só, né? Como foi ali com Filipe, quando Deus falou para ele ir para aquela estrada, porque ele encontraria alguém. E foi o que aconteceu, ele encontrou ali aquele eunuco, né? Que servia aquela rainha, e ele pôde falar de Jesus para aquele homem, e nós não temos ideia da dimensão do que isso causou. O que nós sabemos é que a Etiópia é um dos países que tem na sua origem o cristianismo. Nós não sabemos se foi aquele etíope, né, eunuco, que levou a palavra para o seu país e que ela disseminou. Mas, enfim, para Deus isso não importa, tanto que foi o Senhor quem levou ele lá para falar apenas para uma pessoa. Então, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, não importa se você está aí trabalhando com uma pessoa só e às vezes meio desanimado pelas coisas que estão acontecendo, deixe os resultados na mão de Deus, né? Que possamos deixar os resultados na mão de Deus e fazer a nossa parte. E ele também fala de uma característica marcante, né? Paulo traz características marcantes de Tíquico. Fala que ele era um irmão amado, que ele era um fiel ministro, um conservo no Senhor. E fiquei pensando, né? O que as pessoas dizem de mim, né? Que características que eu tenho deixado pelo caminho. Então, isso é uma responsabilidade nossa, né? As marcas que nós estamos deixando. E aí Paulo também cita Onésimo. Ele era um escravo fugitivo, mas vejam que Paulo não apresenta assim. Paulo apresenta como o fiel e amado irmão. Porque Onésimo havia se encontrado com Jesus, em algum momento ele teve contato com Paulo, Paulo apresentou Jesus e ele se converteu. Então, Paulo apresenta não mais como um escravo fugitivo, porque o que ele era não importa mais, o que importa é daqui para frente, o que importa é o que nós somos a partir do momento que encontramos a Jesus Cristo. O nosso passado, a palavra de Deus diz que Deus lança no mar do esquecimento e ele não se lembra mais. Então, Paulo apresenta como fiel e amado irmão. Depois, em Filemão, nós vamos ver um pouco mais sobre a vida de Onésimo. Então, não vou aprofundar muito aqui sobre Onésimo, porque nós vamos estudar depois na carta que Paulo escreveu a Filemão, e aí nós vamos estudar mais. Então, Paulo apresenta esses dois irmãos e traz aí lições importantes para nós. As características que nós temos deixado, e como nós temos encarado essa missão de servir ao Senhor. E deixo aqui também uma dica, o boletim de hoje, o texto, o título é A Missão. Se você ainda não acessou, acesse depois pelo site da igreja ou no grupo do WhatsApp, leia esse texto e medite, porque fala sobre a missão, e é uma missão que todas nós temos. Vamos agora aos versículos 10 ao versículo 17, ao 16 primeiro, que Paulo então começa aí a se despedir, trazendo as suas saudações, e ele traz vários nomes, e às vezes a gente lê e não aprende nada disso, mas tem também lições importantes para nós. Vamos ler dos versículos 10 ao 16. Diz assim a palavra de Deus, ou melhor, ao 17. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos
e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciar porque seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também vamos até o 17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Então, Paulo vai citando aqui vários nomes. O primeiro que ele cita é Aristarco. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas nós vemos que lá em Atos, no capítulo 19, versículo 29, né, no livro de Atos, há uma citação sobre Aristarco e que ele havia sido preso lá também, né, com Paulo, naquela ocasião. E eles haviam pregado a palavra de Deus, estavam ali juntos e depois eles foram arrastados e foram presos. E agora fala novamente que ele é prisioneiro comigo. Então, pessoas que acompanharam Paulo tanto no momento de liberdade em que ele estava pregando e sendo ali saudado pelas pessoas, mas que também estava agora nesse momento de sofrimento, né, nesse momento de prisão. E aí Paulo cita também Marcos. E lá em Atos também, no capítulo 15, versículo 39, nós já vimos sobre isso, que Marcos, primo de Barnabé, havia sido motivo de uma desavença entre os dois, né, entre Paulo e Barnabé, ao ponto deles se separarem. Mas agora Paulo cita aqui para que eles o acolhessem, né, para que se ele for ter convosco, acolhei-o. Ou seja, ele se mostra restaurado, se mostra merecedor de confiança. E isso também mostra para nós um aspecto muito importante da nossa vida cristã, que é o perdão, que é restaurar relacionamentos. Eu gosto muito desse texto, quero ler com as irmãs, na carta de Paulo aos Coríntios, né, na segunda carta de Paulo, no capítulo 2, os versículos de 5 a 11. 2 Coríntios, capítulo 2, de 5 a 11. Aqui na minha Bíblia, o título diz: o penitente deve ser readmitido na igreja. E eu acho, e esse texto aqui Deus usou muito num momento da minha vida para falar comigo, e vou ler aqui com as irmãs. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Esse texto aqui é tremendo e fala como nós devemos agir com aquele que pecou, com aquele que errou, mas que em algum momento reconheceu isso, se arrependeu e voltou. Ele deve ser recebido. Então, Paulo, quando fala de Marcos, traz isso à nossa memória. Olha, lá naquela época, Marcos pisou na bola, né? Causou ali uma desavença entre Barnabé, né, e Paulo, mas nesse momento, mas ele não desistiu, ele permaneceu, foi restaurado e agora ele é merecedor de confiança. Isso é o perdão, é restaurar relacionamentos, né? Não é simplesmente dizer eu te perdoo, mas fica longe de mim. Então, Paulo ele mostra isso para nós, e esse texto de 2 Coríntios também fala para nós, que para aquele que se arrependeu, né, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
Então, se ele é fiel e justo para nos perdoar, que diremos nós? Nós também devemos perdoar e readmitir aqueles que assim, né, o quiserem e o fizerem. Depois ele cita também Jesus, o justo, né? É provável que eles usavam esse outro nome, né, o justo, porque ele tinha o mesmo nome de Jesus, era um nome comum, né, que também tinha o significado de Josué, né, também tinha essa tradução. E ele fala que eles têm sido o meu lenitivo. E aí, pesquisando, essa palavra significa aquele que suaviza, aquele que acalma. Então, Paulo, naquele momento de dificuldade, preso, mas ele tinha a companhia dessas pessoas que traziam esse conforto para ele, né, suavizando, acalmando, mesmo nessa situação difícil. E fiquei pensando em nós, né, que nós também possamos ser esse lenitivo para as pessoas que estão sofrendo e passando por dificuldade, né, que também possam encontrar em nós essa palavra que essa presença, né, que suaviza e que acalma. E aí ele cita Epáfras. Falamos lá no começo, né, do estudo desse mês sobre Epáfras, que foi aquele que levou a palavra, né, Paulo diz isso em Colossenses 1, que foi quem levou a palavra aos colossenses, né, não foi uma igreja fundada por Paulo. E aqui fala que Epáfras é aquele que se esforça sobremaneira por vós nas orações. E queria parar aqui um pouquinho em Epáfras e falar sobre essa questão de ser intercessor, né? Então ele levou a palavra de Deus ali para aquele povo, para aquela cidade, para aqueles irmãos, mas ele também continuou esse trabalho sendo um intercessor. Então, a missão daquele que leva a palavra de Deus, ela não para no momento em que a palavra é levada, mas é preciso continuar sendo intercessor. E me admira também o fato de que, embora ele tenha levado a palavra de Deus ali, no momento de necessidade, que foi o que estava passando a igreja de Colossos, porque estava sofrendo ali com falsos ensinos, Epáfras não hesitou em pedir ajuda. Ele foi até Paulo relatar o que estava acontecendo, e aí foi que Paulo escreveu essa carta. Ou seja, mesmo ele sendo pregador e ali o fundador dessa igreja, ele não hesitou em pedir ajuda quando ele precisou. Né? E isso mostra para nós que nós não devemos ter esse orgulho ao ponto de dizer, não, eu preciso resolver tudo, eu tenho que saber tudo. Não, tem momentos que nós precisamos de ajuda, sim. Tem momentos que a gente precisa chegar numa pessoa de fé, num irmão de fé, num pastor e dizer, estou passando por essa situação e estou precisando de ajuda. Assim como Epáfras fez, né, indo lá falar com Paulo. E mais, o papel de intercessor, ele não se limita simplesmente a orar. Eu aprendi que quando nós oramos por alguém e nós pedimos que a bênção do Senhor, que Deus abençoe aquela pessoa ou aquele local, eu estou dizendo, Deus pode me usar para ser bênção na vida desse povo ou dessa pessoa. Então, Epáfras é um exemplo disso para nós, de que um intercessor, de que um pregador, no momento de dificuldade, ele deve sim pedir ajuda, é claro, a Deus, mas recorrer às pessoas que Deus colocar no seu caminho, cristãos autênticos, e que também a intercessão, ela não para na minha oração, lá na minha casa, mas que eu estou dizendo, se ela precisar, Deus pode me usar como bênção na vida dessa pessoa, dessa situação, enfim. E foi o que ele fez. Ele intercedeu, ele pregou, mas no momento que ele precisou agir, buscar ajuda, socorrer aquelas pessoas, ele o fez. E a palavra que diz que ele fez com um esforço sobremaneira, né? Então, ele não mediu esforços para abençoar aquelas pessoas. Depois nós temos aqui também Lucas, né? Paulo cita ele como médico amado, aquele que acompanhou Paulo, provavelmente para ajudá-lo naquela enfermidade que ele tinha, né? A Bíblia diz que ele tinha uma enfermidade, então provavelmente Lucas esteve acompanhando, né? Como um evangelista ali, mas também como médico ajudando, porque, né, isso faz parte da nossa vida, temos necessidades físicas também.
E aí Paulo fala sobre Demas. Interessante, não sei se vocês repararam, mas em todos eles Paulo vai citando alguma característica e quando chega em Demas, Paulo simplesmente fala o seu nome, né? Ele não recebe nenhum atributo. E né, a gente não sabe, mas a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, né, depois que Demas abandonou a Paulo, que ele abandonou a palavra. Vamos ler 2 Timóteo 4:10. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, né? Só essa primeira parte. Então, Demas ali abandonou a Paulo, estava presente naquele momento, mas depois não esteve mais. Isso mostra para nós que nós precisamos permanecer e a palavra diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Né? Porque as tentações vêm, as dificuldades vêm, como aconteceu com Demas, tendo amado o presente século, né? As coisas desse mundo acabou por abandoná-lo depois. Então precisamos permanecer. E aí fala também sobre Ninfa, né? Que receptiva aos cultos em seu lar. No versículo 15 fala, né? Sobre ela. Há uma discussão se era um homem ou uma mulher, né? Aqui, pela tradução, diz, né, que ela hospeda em sua casa, então provavelmente uma mulher, mas independente disso, era uma pessoa que era receptiva, né, aos cultos em seu lar, porque eles se reuniam nos lares. Isso mostra para nós também essa importância, né, de nós recebermos cultos no lar, que a nossa casa esteja aberta, né, na medida do possível, para que a palavra de Deus seja proclamada. E aí encerra falando sobre Arquipo no versículo 17 e traz aqui um conselho, né? Uma exortação: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. E trago isso para nós, né? A palavra de Deus não fala muito sobre Arquipo, mas essa exortação para ele serve também para nós. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor. O que Deus te deu? Qual dom você tem? Né? Qual o seu talento? Então, atenta para que você possa cumprir. Nós temos lá a parábola dos talentos, aquele que enterrou, e temos aqueles que multiplicaram. Então, que nós possamos ser multiplicadores dos talentos que o Senhor tem confiado a nós, os dons, e possamos usar para a glória do Senhor, né? Não para nós mesmos. E aí, Paulo termina o versículo 18 com essa saudação pessoal e a bênção. E aqui ele diz, né, ele mesmo diz, olha, estou escrevendo de próprio punho. Então, nesse momento, ele pegou a pena, né, até aqui é provável que outro esteja escrevendo, mas nesse momento, ele mesmo pega a pena, né, e escreve de próprio punho. E ele diz, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas e a graça seja convosco. E quando ele diz, lembrai-vos das minhas algemas, e eu achei uma citação aqui, gostaria de compartilhar, que achei tremendo, que diz o seguinte: o som da pena e das algemas se combinam para dar a última prova de que as algemas nas mãos do pregador não conseguem prender nem impedir a palavra de Deus. Então, aquele que tem esse compromisso com essa missão, não são algemas, não é a pandemia, não é nenhuma situação que vai impedir de que a palavra de Deus seja pregada. Paulo é prova disso, porque preso pôde nos abençoar com essas cartas maravilhosas. E ele encerra a carta da mesma maneira que iniciou, com a graça de Deus. E isso é maravilhoso para nós, ele concluir assim, então, trazendo a graça de Deus. Assim como ele começou, ele termina. A graça de Deus é suficiente para vocês, Colossenses, e a graça de Deus é suficiente para nós. Espero que esse estudo tenha edificado a sua vida, tenha sido bênção para você, assim como foi para mim, poder compartilhar da palavra de Deus. E nós vamos agora ouvir uma canção.
a canção que tem como título Jesus, o Herdeiro de Deus, e é uma citação de Colossenses, né? Lá no capítulo 1 nós temos essa descrição maravilhosa de Jesus como o Herdeiro de Deus, e a irmã Lourdes vai nos ajudar aqui para que nós possamos compartilhar dessa canção. Então, irmã Lourdes está com a palavra, pode abrir seu microfone e compartilhar com a gente essa canção, por favor. Amém. Eu vou ficar aqui pertinho de vocês, desse jeito mesmo. Vou louvar ao Senhor com a canção O Herdeiro de Deus. Deus abençoe, irmãs. As irmãs estão ouvindo? Amém. Ele é mais que a sombra, ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Ele é mais que a sombra, ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita